Conta essa história aí, brother. A verdadeira história dos Illuminati. Vamos lá. Você com certeza já ouviu falar de Illuminati. Ah, o filme lá do Tom Hanks. Tem um filme, né? Claro, o Código da Vinci, não tem os Illuminati? Código da Vinci, é verdade. Ou aquele cara que parece o leitoso, todo branco, fica se batendo, né? Isso, e... Eu passei muito tempo fazendo isso. Dizendo que era Illuminati e me batendo na frente das pessoas. Perfeito, né? Sou Illuminati! Você era meio... Opus Dei. E você- Era Opus Dei. Você já meio que tinha uns 25, né? Tipo, Era esse cara da Opus Dei lá. Ah, que é? era, não era Illuminati. Tá, Eu beleza. sou Opus Dei! Entendi, perfeito. Legal. Deve ter sido uma época maravilhosa de conviver contigo. Mas enfim, né? A questão é que os Illuminatis hoje, eles são sinônimos de teoria da conspiração. E de... O que você tá fazendo, cara? pirâmide? Ah, pirâmide, ufa. Ai, que susto, cara. Ai, Illuminati é sinônimo de... Ó, Ai, aqui, ó. aquilo. Ai. Foi por um segundo. Tu nem gosta da coisa. Sempre tem um idiota falando. É verdade. Mas que bobeira, né? Já começou idiota. Hoje vai né? render. Hoje vai ser difícil. Bem, Alexandre, mas o meu ponto basicamente é o seguinte: a gente tá falando de Illuminati, a gente tá falando de uma galera que muita gente atribui aos Illuminatis meio que a culpa de meio que tudo. Uhum. Como se eles estivessem por trás do mundo, né? Tipo, é tudo um grande... O mundo foi moldado de acordo com as vontades dos Illuminati. Não é um absurdo você ver alguém, um motorista de Uber, normalmente, falando um negócio como esse, né? Uhum. E o que acontece, Alexandre Níquel? Você já entrou na pira de sociedade secreta, Illuminati? Não. Illuminati é tipo o quê? Uns maçom? Não, é outra sociedade. É outro grupo. Não, é porque, cara, é porque tudo Não, depende tudo bem, de quem tudo tá bem. falando a mentira, tá ligado? Tipo assim... Illuminati existe. Então, o que eu vou contar aqui hoje é que existiu um Não grupo... quer dizer sim ou não. Existe ou não existe? É porque... A gente sabe quem tá sendo pago pelos Illuminati agora. É porque hoje não existe. Mas... Tem certeza. Sim, mas no século XVIII existiu. Tá. Entendeu? Esse é o ponto. No século XVIII existiu realmente o grupo Illuminati. O grupo parece uma boy band, né? Não é. Mas os Illuminati, eles não eram nada bem nem perto de algo que a gente conhece, né? Do que a cultura hoje fala, né? O senso comum fala. Mas, de qualquer forma, né, cara, você já sentiu medo desse papo de conspiração? Não é nem conspiração, mas como é que eu posso dizer? De uma sociedade secreta, ocultismo, essas paradas todas. Eu assim. não tenho medo disso aí. Não, você, Níquel, vou contar um negócio. Você tem quase 40 anos. É. Se você tivesse medo, fudeu. Tô falando que Não, mas falando... eu não tenho medo, eu não tenho medo. Depois das 10 eu não saio de casa. Os Illuminati... Os Illuminati não me pegar. Não, mas deixa eu explicar. Por quê? Eu, por exemplo... Formula melhor essa pergunta aí. Não, pô, você tinha medo quando você era Não. criança? Sujeito homem. Não tem medo de Illuminati nenhum, cara. Tá bom. Não precisa ser Illuminati, mas de uma sociedade secreta, o Código da Vinci não te... Se bem que você era meio 25 anos. Não, né? eu já era velho, não tinha medo. Eu peguei uma época aí legal, né, que eu fui bem religioso na minha infância, e aí eu tinha medo dessas porras. Dos Illuminati ou de alguma... Porque não era bem Illuminati apenas, né, tipo... Sabe que conspiracionista, ele mistura muitas coisas, né? Ocultismo. Entendeu? Tipo, é meio que maçonaria, Illuminati, tudo a mesma coisa, tudo manda no mundo, nova ordem mundial. Uhum. Misturam a panela tudo, no final é o quê? Eles controlam o mundo. Caralho, você falou várias coisas diferentes, sabe? Realmente existe o conceito de nova ordem mundial na geopolítica, realmente existe até hoje os maçons, que é uma sociedade muito antiga, e realmente existiu durante um tempo os Illuminati. Mas Existiram. os Illuminati surgiram pra quê? O que eles eram? Muito bem. Era só uns caras pra se encontrar, trocar uma ideia? Meio que isso, mas deixa eu explicar um pouquinho melhor. A gente tá falando no dia 1º de maio de 1776. Tá, faz tempo. Faz tempo. Quanto tempo de Grêmio? Ih, cara. O Grêmio só veio 200 anos depois. Perfeito, Alexandre, 200. 130. 133 no caso, né? Que 1903 o Grêmio? Depende do que tu considera Grêmio. Tá bom. No coração, no povo, tá gente. Na Baviera. Sabe onde fica a Baviera?
Alemanha. Alemanha. Gostei que o sotaque alemão veio. Alemanha. Eu gostei. Da Alemanha, na Baviera. Por que acontece? A Alemanha é uma nação meio recente, assim, se você comparar as outras na Europa, né? Ela nasceu em 1871. E 1871 é pouquíssimo tempo atrás. E antes existiam vários povos, vários reinos, vários principados dentro do que hoje nós chamamos de Alemanha. E dentre esses povos, você tinha, por exemplo, a Baviera, esses principados. O que acontece? Um brother chamado Adam Weishaupt. O Adam Weishaupt, ele era um professor universitário. Povinho que não dá pra confiar, professor. E aí o que acontece? Basicamente era um grupo de pensadores que queriam promover a liberdade, a igualdade e queriam combater a influência da Igreja Católica. Tá, eu tô junto. Né? E aí você fala, Tu Vitor, seria um Illuminati, então? o que acontece? O Weishaupt, ele era um filósofo iluminista. Olha aí, que falava o seguinte, pô, religião tá viajando. Não dá pra controlar Não, tudo. não dá pra entrar na vida pública. Não pode ser uma bússola para o coletivo. Exato. E sim para o individual. Nossa senhora, hein? Hoje eu tô Hoje- alimentado. Hoje você tá bem mesmo. Logo depois de fazer assim, ó. A novidade aqui, ó. Logo depois, cara. Logo depois. E aí. Mas enfim, essa perspectiva que ele tinha iluminista da realidade era um lance que estava rondando as elites intelectuais da Europa naquele período mesmo. A onda iluminista. Né? Então a galera mais elite estava se dando conta que a igreja... Uma parte da elite. Uma parte da da elite. elite. Uma parte da elite tinha um grupo que falava, brother, a resposta está na razão. Tá ligado? E aí eles se encontravam, tipo, fazer um grupo de estudo pra... Era meio que tudo, uma assim. festa. Meio que um grupo Illuminati. de estudo. Era o nome da festa. É verdade, Era meio que um Décima grupo... terceira Illuminati. Illuminati. Só tocava ativar. Eu quero dinheiro para você. A Illuminati, né? Aí o pessoal traduziu errado Illuminati, pode crer. Era só uma grande só um festa. promoter. Promoter chato demais. Mas enfim, e aí o lance é justamente Brasilidades. esse. Os Illuminati eles se encontraram para discutir como levar essa perspectiva de razão, de liberdade, de igualdade para a sociedade. Basicamente era isso. Tá. Não, até agora eu seria Tudo de Illuminati, eu iria Não sei se eu iria, porque de vez em os caras chatos pra caralho. Mas eu acho uma Não, boa... não. Cara, você pode ter certeza que os iluministas, eu tô generalizando, né, obviamente, eles eram extremamente elitistas, assim. Tanto que o conceito deles que eles estão falando aqui, eles não olhavam, tipo, a religião como uma manifestação cultural relevante e milenar na humanidade como ela é. Eles olhavam como um atraso, uma burrice, sabe? Tipo assim, pô, você é burro. Ele era uns ultrapassado. ateu em céu. Uns ateu de 2013, lembra? Os ateus de 2013, como é que era chato? Daquela página atea, tá ligado? Então era dessa galera aí. Tá. E aí eles eram bem elitistas, assim, bem. E, enfim, de qualquer forma, o ponto é, eles acreditavam que a felicidade humana só seria, quando ele fala felicidade humana, ele fala da humanidade. Tá. Seria alcançada através do conhecimento e da liberdade e da igualdade. Tá. Não é absurdo. A gente pode discutir depois sobre isso. Limitado, porém não absurdo. Limitado? Por que você acha que é limitado? Porque a gente talvez precise de mais coisas pra felicidade, não é só o conhecimento. Talvez não seja só isso, entendeu? Tá. Eu não sei se eu sou... Eu não acho que eu não sou Illuminati. Por quê? Não sei, eu acho que Ele não é se só acha isso. pra caralho, né? Não é só isso. É que, você falou, é o que? A felicidade humana é o conhecimento, o que mais? Liberdade, igualdade. Eu não acho que é só isso. Não, mas esses valores levarão a humanidade à felicidade. Se a nossa sociedade se fundamentar em liberdade, igualdade e o conhecimento com base na razão, de acordo com os Illuminati, a gente vai chegar Tem à uma felicidade. grande chance, sim. O que tu acha das ideias do Illuminati? São as ideias iluministas, né? Eu acho que é um puta avanço pra humanidade. Até porque a galera vinha de Deus mandou te matar, né? Então, É. aí qualquer coisa é um avanço, né? Não, exatamente. Você tinha uma sociedade muito arraigada à religiosidade, e quando os iluministas vieram com esse conceito de razão, eles... Já militei nesse podcast algumas vezes sobre a razão e o quanto eu acho ela subestimada pela sociedade. A razão é uma forma de se pensar que vai nos levar ao que a gente considera como ciência,
que é a maior descoberta da humanidade, na minha visão. Assim. É o que faz o ser humano realmente ser uma parada. Porque o método científico, a razão, é a parada que é o mais próximo que nós, seres humanos, conseguimos chegar de algo ser verdade. E aí que tá, mais próximo. Eu acho que os cientificistas, que é uma galera muito que ultravaloriza a ciência, os cientificistas, eles acreditam que é só a ciência dessa maneira. E eu tendo, muitas vezes, a ter umas vibes cientificistas, com certeza. Mas tu sabe que é Mas um eu risco. sei, mas é um risco. E aí eu sempre uso um exemplo, que é o exemplo, por exemplo, do darwinismo social. Darwinismo social foi um conceito que hoje nós sabemos que estava errado, tá ligado? Hoje é consenso de que é errado, aquela ideia do século XX, século XIX, de que alguns seres humanos eram melhores do que outros, baseando-se em raça, um conceito ultrapassado, e por isso eles poderiam, igual na natureza, né? Um poderia escravizar o outro, poderia oprimir o outro. No caso, o europeu poderia oprimir o africano, o asiático, enfim, o americano. E esse conceito, ele tinha fundamento científico. Ele tinha por muitos anos, eram cientistas que endossavam. Por muitos anos. E aí qual que é o problema do aspecto científico? Porque se isso fosse um lance, um argumento puramente social, opinativo, religioso, não ia demorar muito tempo para vir um grupo contra. Mas como tinha um aval científico, passou uma ideia de verdade absoluta muito rápido. Entendeu? Sim. E por muito tempo isso se vigorou na sociedade e até hoje tem umas marcas de darwinismo social. Então meu ponto é, não há melhor forma de se pensar sobre o mundo do que a perspectiva científica. Mas não quer dizer que ela vai estar 100%, pelo contrário. Vou resumir numa frase. Pra virar corte. Você é o cara que começa a falar isso. Eu não aguentei agora. Eu não esperava essa. Filha da puta. Nada a ver, cara. Pra virar corte, cara. Nem lembra a baiana. A ciência, Vai lá. como substituta da religião, Uhum. tem que cuidar muito para não virar uma nova religião. Senão deixa de ser ciência. Não, aí eu discordo. Tu é burro, então. Não, Outro corte. Tu é burro, então. Aí o Nico. A Thumb. Tu acha que. Não. Tu acha que a ciência pode ser uma religião? Não pode. Tá. Então Porque a ciência, ela trabalha com falsabilidade. Não, eu tô dizendo a relação de religiosidade, assim, tu acreditar na ciência como Não. como ela pode ser imutável. O que tu tem como ciência hoje é imutável. Não. Você tá falando de uma pessoa aceitar sem questionar a ciência tudo que ela fala. Como aceita a fé religiosa. Nesse aspecto eu entendi, sim. É que eu tô falando que a ciência, ela nunca vai ser uma religião. Mas eu acho que não dá pra você encarar a ciência como uma religião, é isso como que eu tô uma dizendo. verdade absoluta. Pelo contrário, é justamente... Minha ideia é muito à frente da tua, entendeu? Entendi. Tu demorou um pouquinho. Tá bom, né? Que você pausou só pra exaltar a si mesmo, né? Fecha o corte. Tá bom. Eu acho que a ciência, ela é sobre mentiras. Ela não é muito sobre verdade. É tipo, ciência é muito mais sobre o que não é. Tipo assim, por que tá chovendo? A ciência não traz, chove por isso. Ela fala, não é sobre isso, não é sobre aquilo, não é sobre aquilo outro, nem aquilo outro. E aí vai afunilando, entendeu? As possibilidades do motivo de chover. É assim que funciona a metodologia científica. É por outro lance. A ciência é o contrário. Desculpa. A religião é o contrário. A religião, ela fala, é isso aqui. Tá bom. Beleza? E os iluministas? Illuminati. Também. Bem, os Illuminati, Alexandre Níquel, eles, quando nasceram, eles eram a Ordem dos Iluminados da Baviera. Esse era o nome do grupo inicial, no dia 1º de maio de 1776, Alexandre Níquel. Eles cresceram rapidamente, né, ficando muito populares por toda a Europa, e acabou que muitos intelectuais, muitos políticos alemães começaram a curtir essa ideia. Porque a ciência ela é muito cativante, né? Quando você, aperta o interruptor, você sabe que vai ligar... Você fala, putz, como é que descobriram isso, entendeu? Devia ser muito louco tu ser ateu na época, né? Nessa época, nem tanto. Não? Nem tanto. Era louco, mas muitos desses filósofos eram. Na época iluminista, o ateísmo era uma parada que uma galera às vezes era. Mas anteriormente, não. Século XVI, século XVII era muito difícil. Mas não necessariamente, né? Muitos iluministas não eram.
Pelo contrário, era mais comum o iluminista ser religioso. Mas não quer dizer que obedecia a Igreja Católica e tudo mais. É hora de apostar. E apostar como? Na KTO.com, o melhor site de apostas que existe. E que patrocina este podcast. A KTO é um site onde tem tudo que é tipo de esporte para apostar. O futebolzinho da primeira, da segunda, da terceira divisão, masculino, feminino, tem basquete, tem MMA ou MMA. Tem de tudo para apostar de lá. Fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar. Pix resolve na hora. Não tem mistério, não. E a gente tem um cupomzinho de free bet. O cupomzinho de free bet funciona... se tiver qualquer outra dúvida, dá pra falar com o pessoal lá no Instagram, né? KTO Brasil. Mas o cupom de free bet, voltando. Cupom HPB20. HPB20. Como é que você vai usar? Você vai entrar no KTO.com, vai botar sua primeira graninha. Botar R$50, por exemplo. Ganhar 20% em cima. Usando o cupom, vai ficar com R$60 para as suas apostas. Cara, o que você está esperando? Venha para a KTO, KTO.com, KTO.com, KTO.com. Bem, Alexandre, o que acontece? O Weishaupt, que é esse brother que criou o Illuminati, ele tinha 28 anos na época, tá ligado? Era muito novinho. E ele era muito crítico à Igreja Católica, né? Ele achava que a Igreja tava muito se metendo demais na sociedade, assim como os iluministas criticavam normalmente. Ele montou esse grupo com 5 alunos. Chamou 5 aluninhos e falou, bora fazer o grupo dos Illuminati fueras. E aí chegou e fez o seguinte, ele elegeu a coruja de Minerva. Minerva é a deusa Atena, na cultura romana. Quando os romanos eles pegaram a cultura grega, eles mudaram alguns nomes de alguns deuses, né? E Atena virou Minerva. Pegou a coruja de Minerva para ser o símbolo dos Illuminati. E aí o que acontece? Ele escolheu o nome de primeiro, assim que ele criou essa parada um pouco mais organizada, ele mudou o nome para Federação do... É um nome difícil. Federação dos Perfectibilistas. E aí ele falou, putz, ficou muito ruim o nome, e aí um pouco tempo depois mudou para Illuminati. Que bom, né? É uma boa troca. Boa troca. Bem, Alexandre, os Illuminati eles tinham uma estrutura hierárquica, era uma coisa bem comum das sociedades secretas nessa época. O Illuminati vai ser um grupo secreto, tá? Assim como a Bush aqui no Brasil, né? Tem um episódio sobre a Bush, inclusive, depois você ouve aí no feed. Sociedade Secreta Brasileira, a maçonaria também era. E assim como essas sociedades, os Illuminati eles tinham uma hierarquia muito clara. O lance de ser segredo era por quê? Cara, cada um tinha o seu motivo, mas principalmente perseguição. Por ser ateu, por ser... Por ser crítico à igreja, né? Uhum. Principalmente, tá? Não é o único motivo. Então você tem, por exemplo, muitos Illuminati criticando a igreja entre 4 paredes, sabendo que não vai sair dali de dentro. Agora, se eles fizessem isso em locais públicos, as represálias seriam muito maiores. Tomar uns boicote. E coisas até piores, né? Em alguns momentos você teve a igreja católica perseguindo gente, literalmente, assim, perseguindo mesmo. Bem, Alexandre, o que acontece? Nós temos ali, por exemplo, o Weishaupt sendo o pai. Esse era o título dele. Ele é o número 1, ele é o topo dos Illuminati. O pai. O cara é claramente um daddy issue aí, foda, né? Tem que ver aí o Freud agora, né? Mas enfim, aí tinha outros níveis. Abaixo dele tinha os Illuminati, que eram os principais, né? Depois tinha os Minervals, de Minerva, e os noviços. Os gurizinhos estão entrando. Os noob. Acabaram de entrar no rolê. Os cabacinhos. E cada um tinha responsabilidades, deveres diferentes, né? Para ações divulgando a ciência. Divulgando nem ciência na época, a razão, divulgando o conhecimento, a liberdade, esses aspectos. Acontece, Alexandre Nico, que não demorou muito tempo pra igreja descobrir. Porque é secreta, mas nem tanto, né? Tinha uma galera, tinha noviço e tudo mais. Então Alguém salvou no Google Agenda, assim. Isso, E o Google era compartilhado com a mina. Isso, Essa aí, esse vacilo... Esse vacilo... Ela mandou no grupo das namoradas, né? Esse vacilo não dá pra dar. Bem observado, Nico. Ô, Illuminati. Google Agenda... o cara botou... Futebol entre aspas, aí não deu. Aí não deu, os Illuminati vacilaram. Futebol entre aspas. Por que teria o aspas, né? Bom pra caramba. Mas enfim, e aí acontece que a galera começou a descobrir os Illuminati e começaram a se organizar pra desmantelá-los. O que vai acontecer, Alexandre Níquel? Eles viram que a igreja, principalmente, não apenas, eles viram que os Illuminati eles eram uma ameaça à ordem que existia naquele lugar. Uhum. E aí eles decidiram pressionar o governo para proibir os Illuminati. Então vai acontecer que
em 1785, 9 anos depois da formação dos Illuminati, Acabou. acaba os Illuminati. 785. Menos de 10 anos depois que criou, os Illuminati já acabaram. Mas o argumento da galera pressionando pra acabar é porque só porque era contra a igreja. Era mais contra a ordem social estabelecida. Era mais, tipo assim, era ultrajante, era um movimento de contracultura da época. E aí eles eram, opa, esses são valores demoníacos, tá ligado? E aí o príncipe da Baviera, na época, ele cedeu às pressões. O que acontece, Alexandre Níquel? Essa visão do Adam Weishaupt é que a felicidade, que a gente estava discutindo, só pode ser alcançada através desses valores. Conhecimento, liberdade, igualdade. O que tu acha? Dá pra alcançar? Não dá? Talvez... A felicidade? Felicidade. Isso aí é muito difícil pra mim. Eu não sei porque eu não sou muito feliz. Então eu não sei como chegar lá. Mas tu acha que tu tem conhecimento? Nunca o suficiente. Tu tem igualdade, não, do maior elitista do caralho. Felicidade. Como assim, igualdade em que sentido? Não. Igualdade acho que não. Acho que no sentido de você tem condições mínimas. Tipo, você tem, né? não, nesse aspecto sim. Liberdade. Não, aí me cerceio. Aí me cerceio. Me cerceio. Ai, Não posso falar. Não pode falar Entendi. mais nada. Perfeito. Não pode falar mais nada, é foda. Não, tenho. Eu não uso, né? Mas eu tenho. Sim, tu tem, com certeza. Então, o que tu acha? Tipo assim... Por que tu não é feliz? Por quê? É o niilismo, né? Entendi. Tu acha que não tem lastro existencial? Pô, e resumi bem, hein? Tipo, não tem porquê. Não tem porquê, né? Acho que esse é um dos meus problemas. Eu vou falar com o psiquiatra isso. A gente vai tentar descobrir. Sim. Não, é uma doença da modernidade, né? Isso que você tá falando. Tipo, que é o que o Nietzsche falava e que as pessoas interpretaram mal, né? Quando ele falou que Deus está morto, ele não falou, tipo assim... enfia uma faca no Jesus. Não, nada a ver. Não é Deus literalmente está morto. O que ele quis dizer é... Que ele é um filósofo continental, ele é muito subjetivo, mas o que ele quis dizer é... Perdemos a nossa base existencial do porquê que a gente deveria estar aqui. Antes nós sabíamos, por mais que estivesse errado, que era estamos aqui pra Deus, Deus não botou aqui. Eu tenho que ficar místico. Eu tenho que ficar místico ou religioso. Pô, cara, mas vou te falar que é a solução. Porque, tipo assim, né? Algumas pessoas vão me interpretar muito mal, mas como que a gente soluciona problemas existenciais? Como que Insolucionáveis, né? Cara, não é insolucionável. Não, insolucionáveis pelas ferramentas atuais. Você tem que... Eu não acho que seja. Sabe por quê? CG, com I ainda. Com Y. Tipo assim, por exemplo, uma solução de muita gente é ter um filho. Tá ligado? Uma outra solução é virar jovem místico. Tem 47 anos, Luciana. Luciano, você tem 47 anos, para. Tá ligado? E cada um encontra... Solta esse tarô. Solta esse tarô, é foda. A campanha estourando pros brothers. Solta esse tarô. O que vai ter de místico brabo agora? Tudo bem. Mas enfim, o lance como é que eu posso explicar? O vazio... O vazio existencial, ele pode ser preenchido, mas ele vem a um preço muito grande. E, como por exemplo, gerar uma vida pra isso. É um preço enorme. E algumas pessoas encontram outras coisas, tá? Imagina tu tem um grande vazio existencial, de ter egoísta a ponto de vou fazer um filho pra... Cara, mas eu acho que isso é a maior parte. Aí, beleza. Mas não é consciente. Aí tá, tu daí tem ideia. E aí não rola. Daí tu tem a criança e não preenche. Não preenche vazio. E pô, esse é o plot de vários filmes. Pô. Aí tu faz outro. Até acertar. Até não dá tempo, né, de ficar pensando. Não, o pessoal até fala, tipo assim, às vezes felicidade é você fingir que tá feliz até você se acostumar. Falta capinar um negócio. Né? Mas é meio isso mesmo. Falta soldar uma chapa. Na Grécia Antiga, em Atenas principalmente, os filósofos entraram naqueles loucura deles porque eles tinham dezenas de escravos. Às vezes, falando do ponto de vista pessoal, né?
Às vezes essa tristezinha é só porque tem muito tempo pra ficar triste, né? Cara, não é. Às vezes é. Não. Isso é uma solução. Olha só. Isso é uma solução pra você parar de sentir essa tristeza. É. Mas, Níquel, a gente não... Isso pra mim é meio que fugir do assunto. Tá ligado? Entendo o que tu quer dizer. Tipo assim, cara, se você foge do assunto, você não resolve o assunto. Eu entendo o que tu quer dizer. Não necessariamente concordo, mas eu entendo o que tu quer dizer. É justamente o caminho oposto, cara. É justamente enfrentando o vazio ao máximo e é muito mais doloroso que você resolve. Entendeu? E é difícil. E eu não tô falando que eu resolvi. Mas eu tô falando que não é fugir. Não é tipo assim, ter um filho. Não é acreditar em misticismos. Eu não acho que exista essa solução. Cara, não, eu acho que existe. Não, eu acho que discordo. todas elas são Soluções. o que tu chama de fugir. Tu acha que isso é a O solução? que tu chama de fugir. Eu não acho. Eu só acho E talvez eu chame de solução. A gente Sim, tem sim. uma discrepância aí, mas. Sim, eu acho que não. Eu acho que o que acontece é que a gente, por ter sido criado numa base religiosa, uma sociedade religiosa, e a gente ter começado com bases. Numa sociedade judaico-cristã, nesses valores que a gente tem, a gente espera algumas coisas e aí a vida moderna vem e, através da racionalidade, através da ciência, a gente vai lá e percebe que aquilo é mentira. Mas o espaço preenchido por aquilo ainda tá lá. E esse é o vazio existencial que a gente tem. E aí qual que é a solução? É encontrar algo que nos fundamente de verdade ali. Algo que legitime a nossa vida. E é difícil pra caralho. O que tipo assim, o que é o tal do niilismo? A gente discutiu sobre isso já. O nihil vem de nada. Niquilismo. O nihi, ele vem, se não me engano, latim de nada. Ou grego agora, eu esqueci qual que é a língua. Mas o niilismo é o sentimento de que não importa. Essencialmente não importa. E, obviamente, que talvez não importe. Mas o motivo de você estar vivo, ele é uma responsabilidade sua. E aí que tá o maior problema. Que se ter responsabilidade com trabalhar já é um saco. Imagina ter responsabilidade com dar uma razão pra você viver. É impossível. E algumas pessoas encontram algumas coisas. Outras pessoas, elas fogem. Sabe? Mas tem gente que é plena, velho. E aí que tá. Eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Eu não acho que é felicidade que esteja falando. Eu conceituo como plenitude. Tá. Entendeu? Eu acho que é só uma questão de semântica. A plenitude pode ser encontrada dessa maneira. Só que o que acontece? Eu não acho que vai ser eu nem você, cara. Felicidade é superestimado, né? Também tem isso. Talvez essa plenitude seja mais interessante como bússola, né? Porque felicidade é momentânea. Ah, sim. Concordo. Eu acho que, de repente, a palavra ela pode criar péssimas interpretações. Tipo, felicidade às vezes é muito mais sobre um momento feliz e plenitude é muito mais sobre estar bem consigo mesmo. Que é impossível, você me mas ouvinte, você não tá no lugar legal, entra aqui quem tá no Spotify, dá a 5ª estrelinha e corre pro YouTube. Quem tá no YouTube, assina o canal, repassa e comenta aí. Você se sente um ser humano pleno? Boa. Se sim, por que você está mentindo no comentário de YouTube? Você se acha melhor do que eu, cara, do nada. Mas não, deixa aí por que sim e por que não. Né? É uma boa discussão aí. De repente algumas pessoas... Tu acredita que quem falar que sim? Acredito. Tá bom. Níquel, só você sabe onde dói seu calo, tá ligado? Algumas pessoas, elas encontram... Já viu pessoas que vivem pra trabalho social, cara? Não. Como assim, não? Não conheço ninguém que viva para trabalho social. Um montão de gente que vive para trabalho social. Tem vários amigos. Não, sei que elas existem, mas eu nunca vi. Eu sei que elas existem. Tipo o padre lá, o padre que tu é fã. O Júlio Lancelotti. Beijo, ele existe. Ele existe. E ele... Mas aí que tá, cara. Tipo... Eu tenho certeza que esse vazio dele tá muito mais preenchido. Tá ligado? E eu não tô falando de Deus. Tô falando de... Se doar para os outros. É uma boa razão pra preencher, uma boa forma. Muita gente diz que esse é o segredo da felicidade. Muita gente diz. Mas uma coisa é certa. Sempre alguém que quer o favor, né? Aí é foda. Onde? Mas Encosta 500 aí no meu Pix. Mas você sabe qual foi o segredo da felicidade?
Eu quero que seja pleno, velho. É Eu quero me verdade. dar esse relógio, eu quero que seja pleno. Não, mas eu acho que, honestamente, essa é uma doença da nossa sociedade e que se tudo der certo a gente vai superá-la enquanto sociedade. Enquanto indivíduos eu acho que não, que a gente tá fadado a morrer triste. Mas eu acho que... Viva! Mas eu acho que não, eu acho que, tipo, com o tempo, novos valores serão desenvolvidos. Vamos fazer um grupo Illuminati. Não Illuminati, vamos fazer um grupo pra achar o sentido da vida. Vai acabar esse sentido coletivo. Mas vamos fazer um grupo. Vamos. Quem quer entrar no grupo tem que começar se doando. Pra mim, 500 pix. Isso aí que é o segredo da felicidade. Ai, meu Deus. Escorrer 500 pro Xandão. Entendi, Pro obrigado. Xandão, quero comprar uns tênis novos. Esse aqui é muito bonito. Pessoal, um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu comprei esse tênis. Ultimamente. Foi muito bonito. Quando você comprou os pratos lá, bonito? Ah, meus pratos de... Maneiro, né? É, bem bonito meus pratos. Já viu? Vi, eu tava legal, comprando né? um copo ontem lá, bonito. Bem, Alexandre Nico. Desviou um pouquinho das... Só um pouquinho. os pratos lá, né? Bem, E esse relógio aí? Eu não tinha visto a esse gente tá relógio. extremamente materialista, né? Do nada. Eu não tinha visto. Mas é Mas aquele não relógio lembro. de milionário? Não, de milionário não. É um smartwatch, Marina me deu. Legal. E maneirinho, eu gosto. Eu corro, né? Tô correndo. E ele conta os passos, temperatura, pressão. Legal. Maneirinho. Mas enfim, Alexandre Nico, voltando aqui pro papo dos Illuminati, a rapaziada começou a falar, gostei desse papo. Começaram a se juntar, mas aí veio a igreja e falou, para com esses putos. E aí prenderam os caras, proibiram os caras, né? O príncipe da Baviera vai proibi-los em 1785. E aí acabou que, oficialmente, acabou os Illuminati. Nada depois daquele dia é obra de Illuminati. Como Nada. assim? Mas aí... tu não é aqueles fã da banda que quando sai o guitarrista que tu curtia, tu diz que não é mais. E Não, aí... acabou, foi proibido. Tá, Acabou. mas proibido não quer dizer que não tem mais. Tem gente usando drogas, Vitor. As pessoas continuam fazendo coisas ilegais. Tu acha que o Illuminati acabou só porque o cara mandou acabar, velho? O grupo Illuminati, sim. Mas como é que... Dá essa certeza que tu tem que eles acabar só porque o cara falou acaba e tá proibido. Tu acha que eles... Mas por que... Cara, peraí um pouquinho. Tu acha que eles não seguiram? Eles eram secreto, cara. Tu acha que talvez não continuaram? Tu acha impossível? Não falei que é impossível. Falei que a informação que nós Improvável. temos... Improvável. Sim, vai insistir na genialidade do pensamento impossível e improvável pra sempre, né? Vou. Perfeito. Tu entendi. acha que é muito improvável deles ter É continuado? porque, tipo assim, primeiro, não tem porquê. Outros grupos iluministas e secretos estavam rondando o mundo e o Illuminati acabou. Tá. Só que acontece. E por que hoje, Vitor, nós sabemos tanto, a gente ouve tanta coisa de Illuminati? Acontece que em 1795, 10 anos depois, o Illuminati, o grupo, começou a ser referenciado. Isso. Desculpa, qual ano? Eu não tava te ouvindo. 1795. Obrigado, Nego. Só tem nós dois aqui na sala, só deixar isso claro. 10 anos depois de acabar os Illuminati, um brother que se chama, um jesuíta francês, chamado Augustin Barruel, ele estava no contexto da Revolução Francesa, durante ela. Ele chegou e escreveu um livro chamado Memórias para Servir na História do Jacobinismo. É um livro de 5 volumes. E nesse livro ele ataca a Revolução Francesa pra caramba, ele é crítico à Revolução Francesa. E adivinha, é aí que começa. Ele fala que a Revolução foi orquestrada por filósofos da maçonaria e dos Illuminati. E ali começa a saga do Illuminati enquanto bode expiatório, tá ligado? Tu acha que é total sem fundamento? Não, calma. Tô perguntando. Eu tô calmo, te enfio a mão na cara. Não, cara, é isso que eu falei. O que eu falei foi, começa a saga de atribuírem a culpa de problemas e convulsões sociais e evoluções aos Mas Illuminati. isso tem algum fundo de possibilidade de ser real? O que eu tô falando agora? Não o que tu tá falando agora. Essa desconfiança lá do cara. Não, porque não nada com que comprove. Nenhuma correlação. Ele só falou... E não foi só ele. Ó, vou trazer mais dados aqui pra você. Uma cara de antissemitismo isso. Vai ter. Vai ter? Vai ter, daqui a pouquinho. Sempre vai, né? Sempre acaba sempre, ou alguém é racista ou antissemita. Isso. E um pouquinho dos Todas dois, no as caso. coisas da história. E aí eles só justificam o antissemitismo. Justificam o racismo, entendeu? Até terra plana, todas as paradas sempre acabam em antissemitismo. É isso aí. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta nisso. O ponto é, isso foi uma grande invenção, e aí tem um professor de ciência política da Universidade de Syracuse, que é o Michael Barkner. Ele chegou e falou o seguinte, essa ideia, apesar de mentirosa, disseminou-se entre monarquias.
O que as monarquias durante a Revolução Francesa queriam, Níquel? Uma justificativa pra falar que aquilo era uma farsa. Que aquilo é uma sacanagem. Justificativa. E a partir do momento que esse padre falou, os Illuminatis que organizaram a Revolução Francesa, as monarquias falaram, é verdade. Tá ligado? É isso mesmo. Foi... Quando vê até esse cara que falou já tava encomendadinho, né? Vai Como saber. assim? Não, o cara que tu disse que as monarquias apoiaram. Ah, é esse mesmo. Mas Esse ele... pai é até encomendadinho, É. né? Às vezes é, verdade. Bem, o ponto é, a ideia, tem um escritor americano que escreveu um livro chamado Architects of Fear, que é Arquitetos do Medo, que não tem em português o livro, né? Nome Ele escreveu um livro chamado Arquitetos do Medo, e ele falou o seguinte, abre aspas, ao descreverem as revoluções como processos engendrados por grupos ocultos, Engedrados. formados, criados, né? Seus oponentes tentaram tirar delas o caráter espontâneo. É uma tentativa de invalidá-las. Fecha aspas. Tá ligado? Entendeu? Tipo assim... Faz sentido. Quando ele atribui ao Illuminati, ele tá falando... Então não é o povo que fez. É, meia dúzia de rico. Conspiração. E aí, enfim... Mas não acaba por aí, cara. Você tá entendendo que realmente é uma parada. Não foram só esses exemplos. A obra desse brother não foi a única. Em 1797... O físico escocês chamado John Robinson, ele escreveu um livro chamado Provas de uma Conspiração. O nome do livro. E aí se liga só, basicamente ele falou Revolução Francesa Illuminati. Foi o Illuminati que fez a Revolução Francesa. Os 2 livros foram traduzidos para vários idiomas, inclusive para o inglês, e foi mandado para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, fudeu, tá ligado, né? E aí as ideias começaram a se propagar, até que em 1798, o geógrafo e pastor chamado Jedediah Morse, posso estar falando errado o nome dele, ele passou a fazer um discurso falando os Illuminati, toma cuidado dos Illuminati, eles que fizeram, tá ligado? Começou... Chegou no pastor louco. Chegou ali e virou bagunça. Tanto que, em setembro do mesmo ano, o George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, mandou uma carta pra ele. E na carta, o George Washington falava o seguinte, abre aspas, eu ouvi falar bastante do plano nocivo e perigoso e das doutrinas dos Illuminati, mas nunca tinha visto o livro até que você me enviasse. Então ele recebeu o livro... Falou, é verdade, fica de olho nesse Illuminati. Esses caras são malucos, meio que o da Atena, né? Então ele fala, esses caras são foda. Então dali, mano, tá ligado? Olha a escadinha de como que foi atribuída a eles, né? Aí beleza, mas Alexandre, antes de eu continuar, é o momento que eu faço uma perguntinha pra você aqui, nessa sua mente bem questionável, que é, o que você já achou que era uma verdade? Mas claramente hoje você sabe, eu era muito burro, era uma mentira escancarada, mas que você acreditou. Tá ligado? Tipo assim, você era mais novo, acreditou no bagulho, aí tu ficou velho, cara, eu era idiotão. Que a Parmalat controlava o futebol nacional. Mas até hoje, eu acho. Parmalat. Porque a Parmalat tinha muito dinheiro. E a Parmalat tinha, tipo, investia no Palmeiras, né? Palmeiras da Parmalat. Sim. E sempre, quando tinha jogo do Grêmio, roubavam do Grêmio. E era sempre os caras Logo, do Parmalat. logo, solução, Parmalat manda no futebol. Eu achava que a Parmalat, tipo, meio que... Eu não duvido até hoje que a Parmalat tenha... Porque tem muito esquema de corrupção em futebol. Então, Tem, lógico. Enfim, né? O pessoal subornando e manipulando o resultado. Tem registro disso. Então, até hoje, na verdade, eu não sei se eu me arrependo tanto. Mas eu acho que a Parmalat teve uma época no futebol nacional que ela... Não nacional, porque ela também patrocinava o Parma, né? Não só nacional, mas eu acho que ela era os Illuminati do futebol, assim. Real. Eu acho essa possibilidade. Mas depois, com o tempo, eu fui pensando, talvez não. Se pá, Talvez não. um pouco radical, né? Você sabe que eu era eu fui muito religioso, como eu falei. Então, dentro dessas minhas loucuras aí de religioso, meio que já saindo, assim, da parte religiosa, assim. Eu já tinha uns 16, 17 anos, assim. Eu tava muito teórico dos antigos astronautas, pô. Tá ligado? Eu li eram os dois astronautas. E hoje tu acha impossível. Não, só improvável. Não, é impossível. Tu acha impossível. Nick, é muito difícil Não, falar. não, é que tem talvez as evidências, as maiores evidências realmente não te levem a essa conclusão. Não é lá porque os caras fizeram a pirâmide. Não, é caô mesmo, é caô, aquilo lá é mentira. Tem um livro chamado Os Deuses Não Eram Astronautas, que eu comprei depois, e são não sei onde que vende, que é um livro meio underground. Mas
É meio, enfim, chato pra caralho. Os deuses não eram astronautas, que ele vai desbancando um a um, assim, cada hipótese do livro do Eric von Däniken. E eu acreditava, né, cara? Eu acreditei na época, assim, tipo, de esses bagulho de Anunnaki, só coisa de mongolão mesmo, assim. É E... que é uma conspiração boa de acreditar, né? Ah, é, lógico. Pô. Ainda mais quando você... Aí é que tá, cara. Ela substitui o vazio da religiosidade quando você abandona. Tá entendendo? É esse vazio, porque na minha cabeça é o vazio de quando acaba Breaking Bad. É um vazio de entretenimento. A mim, falando da minha experiência pessoal. Quando eu era jovem, eu encontrei na religião um motivo pra eu estar vivo. Tá. Passou um tempo, eu fui mudando de religião, porque eu fui discordando das religiões que eu tava. Fui Quais que tu foi? Vamos lá. católico. Católica é a clássica. Comecei católico, fiz catecismo e tudo mais. Tá. Depois eu fui pra evangélico por um tempo. Evangélico Uns e aí? meses. E aí eu achei muito nada a ver. Tá. Porque eu achei que eu era muito fácil de achar que é mentira mesmo, assim. Tipo, o pastor falava. E aí depois eu fui espírita, kardecista. E aí? Espírito é mais legal. É divertido, mais divertido, mas é mentira. Ah. Foi mal, gente. Não, todas são, na minha opinião, óbvio. Né? Tô falando de mim pessoalmente. É que espírito é foda que os filmes são ruins, né? Não, cara, não digo nem por essa Os estética, filme não. nacional que o cara vai pro Sim, céu lá. é o Nosso Lar. Nosso lar. Nosso Lar. Não. O Livro dos Espíritos, que é um dos principais livros, são vários, o verdinho é o primeiro. Eu li Esse é tipo Allan Kardec? o kardecismo, Allan Kardec, ele que escreveu, e ele tem umas contradições muito claras, assim. Eu já citei algumas aqui no podcast, como, por exemplo, uns erros de ortografia, né? Nas cartas psicografadas. Tipo... Como eu falei, eu sempre fui muito Mas questionador. o cara tá psicografando, o cara quer que acerte a ortografia. Mas os Tu espíritos escreve sabem... sem corretor. Os espíritos sabem de tudo do nosso mundo, cara. Esse é o ponto. Não, mas o espírito não tá lá no Mas âmbito ele já espírita. viveu Então, tu acha que ele- 300 vidas aqui. Como é que o cara vai saber tudo de Mas gramática? tá escrito no livro que ele sabe de tudo do mundo. Todos os espíritos sabem de tudo. Tá escrito no livro, os espíritos sabem tudo do nosso mundo. Ah. Aí cheio de erro de português? Não, eu discordo, eu discordo. Quem que você Ele discorda? sabe de tudo mundo, não necessariamente. Tu ser um grande sábio, não necessariamente tu Cara, sabe a regra de acentuação. Não. Mas ó, esse não foi o argumento que me quebrou. Foi a explicação, porque esse questionamento tá no livro. Tá. E adivinha qual é a resposta? Qual? Do Allan Kardec. Qual? Causeiro. Que ele falou o seguinte: falou assim: você acha que os espíritos se importam com detalhes da vida humana? Acho. Quer provar que tá certo? Pô? Tá ligado? Isso parecia eu fugindo da discussão com minha mãe na época. Tá ligado? E aí eu falei, peraí. Aí eu comecei a questionar e larguei também. Aí fui meio teórico dos antigos astronautas. Mas eram uns erros, tipo, por causa de quê que descrevia os espíritos? Não, Será? tipo assim. Na onde que tá? Que daí eu ia encher o saco do espírito até... Não, tinha uns erros. E aí eu, particularmente, na minha vida pessoal, cada um sabe o que quiser, eu achei que estavam mentindo pra mim. Tá. Foi pra qual? Antigos astronautas. Foi do espiritismo Foi. pro... E não é tão distante não, tá? Não é tão distante não. Porque o espiritismo, ele não Cara, nega... mas espiritismo pra ET é um pulo, velho. Não é. E aí é o ponto interessante. Porque o espiritismo, ele tenta trazer esse aspecto científico, entre mil aspas, tá? Pra quem tá só ouvindo, eu tô fazendo várias aspas aqui agora, pra justamente pegar essa galera que tem um pouco de dúvida, mas tem um pouco de fé ainda. Uhum. A interseção. E aí, indo mais pra direção da dúvida, eu fui pros antigos astronautas. Antigos astronautas, até que comecei a falar, cara, isso é caô também, e hoje eu sou ateu agnóstico, né? E acho que... Tu não passou pelas religiões de... Matriz africana? É. Não passei. Nunca... Mas eu já passei... Eu estudei sobre ela já na faculdade, já ateu. Mas aí já estudou. Mas não foi nos É porque troços. quando eu conheci a ciência como tal, quando eu entendi o que é ciência, eu falei, cara, isso aqui não é o suficiente. Mas eu sei que é verdade. Entendeu? Uhum. Isso é ciência. Ela não vai me preencher jamais dentro desse vazio existencial que eu tenho. Mas o pouquinho que ela preenche não esvaziou de novo. Tá ligado? Tá bom. Enquanto as outras falsamente me preenchiam e depois eu descobri que era caô, a ciência e o pensamento racional, a falsabilidade, a metodologia científica enquanto forma de entender a realidade e o mundo, tá me acertando. E o que eu mais sinto próximo de religião hoje em dia é quando eu estudo sobre astronomia. Que é quando eu entendo o tamanho, a grandiosidade, as distâncias, que eu percebo que
a grandiosidade que existe é algo tão grande quanto que eu achava que era Deus, sabe? Mas não me preenche. Vai ser difícil de entrar numa seita, né? É bem difícil. É muito, eu acho tão É difícil. distante a ideia de entrar numa seita, né? Sempre quando tem muito documentário hoje em dia de seita, né? E aí sempre tem aquele lance ele era muito... Sempre tem o relato da pessoa que perdeu tudo, assim, tá fudido. Ele era muito persuasivo, ele era um cara, ou uma mulher muito sedutora, e as ideias dele. E aí tu vê o cara falando uns absurdos do tipo, Deus fez eu ser o único e vocês têm que me obedecer. Puta E senão todo mundo... Persuasão, caralho, tu queria Aham. muito entrar no troço, né? Tu queria entrar no troço. É isso daí. Cara, cada pessoa lida com problemas de uma maneira. Alguns bloqueiam, né? É uma técnica muito comum. Você tem um problema e você bloquear esse problema na tua cabeça. E para algumas pessoas, quando você bloqueia, você também bloqueia outras coisas. Como, por exemplo, a razão. Como você questionar as coisas. E às vezes você bloqueia um problema, você bloqueia a parte que te faz questionar autoridades. Saca? Eu sou uma pessoa que questiona autoridade pra caralho. Também tem aquele testezinho, né? Acho que foi um experimento, né? Que as pessoas... Acho que é um filme, né? Que a pessoa fica numa cabine apertando o botão e outra pessoa sentindo dor. E aí tu nota o quanto... eu não me lembro o nome disso. Cara. Mas é o quanto tu obedece, né? Morgan. Não me lembro. Mas tem um filme sobre isso. Mas é uma parada que tu sei lá, comprova que as pessoas obedecem ordens sem questionar, né? Então... Tem muito disso e eu não sei. A impressão, eu acho que individualmente a gente sempre tem a impressão de que não vai passar por isso, né? Experimento de Milgram. É isso daí, justamente. E. Cara, a questão é que o ser humano, ele tem. Se ele não se. Que eu vi uma vez no TikTok. Referência boa. Que é uma pessoa perguntando pra um palestrante, assim, como fazer. Eu esqueci quem foi a pessoa, o palestrante. Mas o cara chegou assim, pô, eu tenho uma filha. E como é que eu faço minha filha não cair no papinho dos outros, tá ligado? Tipo assim, pô, vai Não crescer. ser tão vulnerável. São vulnerável. E aí o cara falou um bagulho que eu achei sensacional, assim. Você tem que construir a autoestima da tua filha, cara. Mas tu acha que é um lance de autoestima? Niga, porque a nosso debate, muitas vezes, meu e teu, são sobre significado de palavras. Tá? Não. Eu acho que é muito mais normal do que a gente pensa. Uhum. Autoestima não quer dizer, olha como eu sou gostoso. Não. Isso é uma parte da autoestima. Mas uma pode ser, sabe o que, por exemplo, que eu acho que você tem? Uhum. Olha como eu não sou um idiota. Entendeu? E isso é autoestima também. Uhum. É quando você fala, eu confio que eu vou ler uma parada e se alguém tentar me enganar, eu vou saber que tu tenta me enganar. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu consigo identificar alguém me enrolando. E aí a solução que esse palestrante deu foi essa e faz todo sentido. Quando você constrói a autoestima, no exemplo desse cara, pra filha dele não se sentir... Não procurar se preencher com outra pessoa e sim com ela mesma, a chance dela ser manipulada é muito menor. Você concorda? Eu acho que a curiosidade é um troço foda, assim. Não ter vergonha da curiosidade também. Mas não ter vergonha é autoestima. Eu acho que tá parecido com isso, Sim. assim. Não ter vergonha de Aí é autoestima. perguntar. Não se sentir mal, por exemplo, sei lá, em Se perguntar você não saber alguma alguma coisa. É isso daí. Que- Tipo assim, ter consciência de que super normal é não saber. É. Faz parte pra caralho não saber. Não- Autoestima. Se sentir confortável em perguntar e se sentir confortável em questionar a resposta, né? Tu faz isso, tu se sente bem. Tu não, Eu tenho tu zero não acha, problema. tu não acha um problema você chegar pra alguém, uma autoridade, e falar, por que você é autoridade? Quem te botou aí? Tá ligado? Eu também me sinto muita vontade de falar que as pessoas estão erradas Só de sacanagem. por ter opiniões. E eu me dei conta, faz 2 semanas, eu fui no aniversário, Tu é chatão, hein, cara? e aí tinha uma mulher lá, nesse aniversário, que não era, eu não conhecia ela. Uhum. E ela falou que não gostava de algum filme que eu gosto. E eu falei, tá, tu sabe que tu tá errada, né? E eu notei que isso, tem gente que não entende. Ela, como assim errada? Mas tipo assim, é o meu gosto pessoal. Tá, mas tu consegue entender que tu tá errada? E eu Sacaneando, né? mas eu vejo que as pessoas não... Não entendem que você tá sacaneando.
Não entende. E, aí e o engraçado é que ela começa a explicar, né? Não, mas é que eu posso gostar de uma coisa e. Uhum. E aí tu acha engraçado Porra, ela explicando, né? eu acho Tipo, ela tudo desconfortável. pra mim é maravilhoso. Tu é muito otário, cara. Tá, mas depois que tu falou, tu te deu conta que mesmo assim tu tá equivocado em não gostar. Tadinha da menina. Tentando ser mal educada pra não deixar o ambiente ruim. Mas enfim, Alexandre Nico, a gente tá falando aqui de Mas de o que razão. ela fez Ah. foi de pessoas que têm autoestima, entendeu? Porque a maioria das pessoas não fala. Não, se eu digo, a gente gosta do subir, eu falo que tá errado. Às vezes as pessoas não entendem que é ironia e não respondem. Não, Sim. não são com medo de ser combativos. Tá bom, ela pode ter autoestima, mas ela não foi muito sagaz. Entendeu? Em saber que, tipo assim, não pode É. levar o níquel a sério. Faltou, sei lá, né? Um- Talvez faltou em mim, talvez. É, acho que foi Tô brincando, não faltou nada em mim, não. Galera, eu me basto. Basta pra caralho. Tá benzão sozinho ele. Tô- Tá tô- felizão, galera. Alegria lá em cima. Puta que pariu, na casa do Busca eu, Ivete. Nico. O Nico é a Regina Casé apresentando o programa, né, Nico? Bem, Alexandre Nico, o ponto basicamente é o seguinte: a gente tá falando que, voltando pros Illuminati, né? A gente tá falando que esses caras começaram a ser atribuído tudo a eles. Quando a Estátua da Liberdade ela foi entregue para os norte-americanos em 1886, o engenheiro, não, desculpa. O cara que esculpiu, esqueci a profissão. O cara que esculpiu, Escultor. o escultor, é o Frederick August Bartholdi. Ele era maçom e aí na base botou um G de maçonaria, né? Tá ligado, né? G de maçonaria. G de maçonaria. cara. E daí, O G- aí eu preciso questionar. G de maçonaria? A letra G. Maçonaria, como é que A é? letra G, ela geralmente é atribuída a ou geometria ou a God. Mas os Ah, maçons usam, pô. pô, eu adoro essas coisas de geometria, Deus. É, porque é o grande arquiteto do universo, né? Meu. Assim que ele chama. Agora falando só de saindo um pouquinho do assunto, mas Só um falando pouquinho. dessas loucuras, vão relançar um filme desse diretor que fez A Baleia. É muito difícil falar sobre o nome dele, Aronofsky, uma coisa assim. Mas o filme, talvez tu tenha 24. visto, é um filme em preto e branco chamado Pi. Tu já viu? Pi? Pi, só Pi, o símbolozinho. Tem muito desse lance de Deus, matemática, judaísmo, arquiteto do universo. Não tô ligado. Uma boa dica de um filme muito baixo orçamento, dos anos 1990, por aí 1980. Preto e branco? Preto e branco, mas não é cult trouxa, é só um filme louco, uma experiência do caralho. Vai ser relançado em 8K pela A24 ainda esse ano. Já que você falou de Pi, eu gosto de Aventuras de Pi. Que é outro filme, mas também tem Pi. É cópia do Gaúcho. Quê? É cópia de um conto feito por um gaúcho. Qual gaúcho? Não sei se é um Moacir Scler, talvez? Não, tá no outro. Eu pensei. Não, De um quadrinho? Cara, não, mas o escritor faleceu há alguns anos Aham. e falou que não, tá de boa, tá tudo certo. Mas tem muitas semelhanças na história. E aí, quando o cara publicou o livro na época, rolou uma tretinha, rolou uma parada, mas o autor mesmo falou que, não, tá. Acontece Esqueça essa porra. Mas, obviamente, saem vários jornais do Rio Grande do Sul que o filme ganhou o Oscar é gaúcho, sim. Mas o filme é muito bom, cara. É legal mesmo. adoro Faz esse tanto tempo filme. que eu não vejo, cara. Eu adorei. Quando eu vi, eu achei uma experiência do caralho. Achei muito ousado o filme. Era, né? Tipo, pra mim, pelo menos, foi tipo assim, ele. Eu não vou dar spoiler, mas ele tem um momento de uma reviravolta que é, tipo, a maior reviravolta do mundo, assim. Uhum. É muito maneiro e deu muito certo, assim. O cara botou todas as fichas e se pagou, na minha opinião. Uhum. Eu acho um excelente filme. Recomendo bastante As Aventuras de Pi. Bem, Alexandre Níquel. Agora que eu estou falando aqui de Illuminati novamente, eu quero lembrar que esse G, que é de God ou de geometria, porque para os maçons você pode ter qualquer religião, né? Você sabe disso. Qualquer religião você pode entrar para maçonaria. Ah, maçom. É, maçom, especificamente. Mas você não pode ser ateu. Tem que acreditar no grande arquiteto do universo. O que você atribui a ele, quem é O que Jesus? faz sentido. Por quê? Não, para um grupo, um pré-requisito ser tu acreditar em algo maior do que tu mesmo, faz sentido para a formação de um grupo. Tá, É uma unidade que eu entendo. É uma nota de corte que eu entenderia para um grupo. pode crer. Bem, de qualquer forma, nós temos também a nota de $1 com o olho da providência. Que é o símbolo clássico, principal dos Illuminati, né? Que a galera atribui aos Illuminati. Mas os Illuminati mesmo não usavam esse símbolo. Mas o que é aquilo ali então, tu sabe? Não tô ligado. Mas não é o... Não é coisa de Illuminati? Não, que o Illuminati nem existe mais, entendeu? Aqui já acabou o Mas Illuminati. aí...
Essa é a tua versão. Não, o Olho da Providência é uma parada muito conhecida, mas eu não trouxe a informação aqui. Tão conhecida que... Tá bom, Nick. Mas o que acontece? Começou a entrar numa vibe antissemita justamente nesse momento. Aí, Porque, ó, o que chegamos. acontece? O cientista político, que eu citei, né, o Michael Barkun, ele falou o seguinte, abre aspas. No período entre a Primeira e a Segunda Guerra, entre 18 e 39, alguns escritores promoveram a ideia de que os Illuminati tinham sido os artifícios da Revolução Francesa e da Revolução Russa, lá do bolchevique. Ele seria uma força do mal criando caos no mundo ocidental de maneira contínua. Mas o cara achava que os Illuminati só queriam criar caos. Meio que acabar com o Ocidente, acabar com Deus e contra, sabe? Contra a família. Grupo ateu, a família, justamente. Essas ideias se ligaram a outras teorias de conspiração existentes, como aquelas que envolviam o povo judeu. Fecha aspas. Então mistura tudo. Os judeus da maçonaria e os Illuminati controlam a nova ordem mundial. E, tá ligado? Essas coisas, tipo assim, não. E as vacinas. Sempre, tipo, mano, cara, dirige Uber aí, quietinho, calma. Você tá muito nervoso. É sempre umas paradas dessas, cara. É muito bizarro, cara. Como é que é o nome? Sugestabilidade de sugestão? Tem umas pessoas que têm uma sugestabilidade. É muito parecido. Acho que é essa palavra. Acho que o termo que tu quer dizer é muito semelhante àquela sensação de pessoas que são facilmente hipnotizáveis, né? Influenciáveis, hipnotizáveis, sim. Tem uma galera, maleáveis. Cara, maleáveis. Enquanto você tem certeza, eu também tenho essa vibe, a gente propositalmente vai para o oposto. A gente vai para o oposto. A gente fala, esse cara quer me enrolar. Tá achando que eu sou otário? Tá ligado? A gente tem essa preocupação. Enquanto tem uma galera que, tipo assim, pô, só porque o artista, o político. Será que não é um sentimento universal esse que a gente tem? De achar que a gente não é tão diferente e difícil. Eu acho que todo mundo se acha. Não, todo mundo se acha equilibrado. Níquel, sim, todo mundo se acha. Mas poucas pessoas trabalham com a metodologia científica para justificar aquilo. Por exemplo, eu não acho que eu sou maleável. Eu não acho que eu sou mais difícil de ser maleável. Eu tenho certeza porque eu já questionei e me remontei, já me desconstruí, já me construí de novo várias vezes em vários aspectos da minha vida. Entendeu? Então eu tenho aí um lastro que eu posso me basear para fundamentar essa minha afirmação. Algumas pessoas falam só acho que não. Entendeu? Eu acho que é diferente. Eu acho que, tipo, falta de testar ideias, né? Isso, eu acho que se você, tipo assim, fosse a mesma pessoa que você era quando você era criança hoje... Não é muito diferente. Em alguns aspectos meio que... Mas assim, tipo, de crenças e tudo mais, a chance de você ser maleável era muito grande. Porque tu seguiu ali a cartilha. E não é o caso, nem o meu caso. Então eu acho que algumas pessoas não são e outras pessoas são. E é a verdade. E tem que questionar. Acho que o lance é esse, tem que questionar. Algumas pessoas não questionam. Tipo assim, que é o lance da autoridade, brother. Tipo assim, até o livro Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche, né? Que é quando você idolatra algo, alguém, uma ideologia e tudo mais, você tende a não criticá-la suficientemente para conseguir entendê-la e verificá-la, falseá-la. E é justamente isso. Eu já tive tantas religiões, tantas ideologias, já tive tantas coisas que hoje são diferentes, que eu falo, pô, se pá, realmente eu questiono. E eu acho que é isso. Algumas pessoas, cara, seguem bonitinho ali o que a família mandou, o que a religião da época mandou, o que o chefe mandou. Autoridade. Entendeu? A autoridade mandou, a pessoa segue. Enfim. De qualquer forma, Alexandre Nico, essas ideias aí, né, elas vão ficar nesse clima de os judeus, os Illuminati, essas coisas bem antissemitas, bem racistas, que vai acontecer o seguinte, que em 1895, um pouco antes, vai nascer na Europa um grupo chamado Ordo Templi Orientis, ou a Ordem dos Templários Orientais. O que acontece? O que é isso? Esse grupo, ele pegava uma estética Illuminati. Ele pegava algumas coisas da base Illuminati e foi lá na Alemanha. Tô meio que tentando ir pro mesmo local, né? Tipo, minimamente. E a Otto, que é o nome desse grupo, né? Otto. Adivinha quem vai entrar? Aleister Crowley. O Aleister Crowley, um cara muito polêmico, né? Ele é um maluco que entrou em 1910 e ele escreveu um livro chamado O Livro da Lei, que é o do Raul Seixas. Viva a sociedade alternativa.
pois é tudo da lei e da lei. Que ele adorava o Aleister Crowley. E supostamente esse livro foi ditado por um ser mitológico chamado Aiwass. Calma. O livro foi o quê? Ditado por um ser mitológico pro Aleister Crowley, o que ele fala. Sim, sei que... Ele fala que um ser mitológico ditou pra ele esse livro. Confiável, já é um cara confiável. Justamente. E aí esse cara entrou na Otto, né, como eu falei, e ele ia fundar depois a Telema, uma religião que, inclusive, o pessoal da Otto vai comprar. Ele chegou e mudou a ordem toda. E, enfim, eles vão falar que a Otto é parente dos Illuminati. Tá ligado? E o Aleister Crowley vai ficar muito famoso, né? O cara que era... Sabe alguma coisa sobre esse livro? Livro da Lei? Não, nunca li. Vai no episódio, uma boa discussão. Mas a questão é que ele tinha uma vida muito louca, né? Orgia, droga pra caralho, enfim, aquelas paradas todas. E ele vai trazendo o movimento da contracultura. E o Aleister Crowley vai ficar grande, né? Que é nesse contexto que o Raul Seixas fala, o Aleister Crowley é pica. Que ele fica meio nessa vibe. Acontece que, pra finalizar, eu mostrei uma escadinha de evolução do pensamento dos Illuminati na cultura, né? Mas pra finalizar, nos dias de hoje, os Illuminati aconteceu no século XX, quando um cara chamado Robert Anton Wilson, jornalista da década de 60, ele escreveu um livro que se chama... Cara, eu não trouxe o nome do livro aqui, desculpa. Mas primeiro ele leu o livro da Aleister Crowley, e ele trabalhava na Playboy, olha que doideira. Ele era um editor-chefe da Playboy. E aí ele e um outro brother da Playboy que trabalhava com ele escreveram 3 livros. Ah, o nome da trilogia é Illuminatus. Mas é de romance, assim, tipo, literatura, né? Inventado. E só pra você ter uma noção, os 3 livros o grupo chamado Discordianos enfrenta os Illuminati, ressuscitam um soldado nazista e são responsáveis pela morte do John F. Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King. É só fato. Não, mas aí é tipo assim, mano, isso aqui eu tô brincando. Sim, eu Isso aqui é entendi. literatura. Eu leria felizão, divertido. Caralho. Divertido, né? Eu gosto mais ainda quando mistura fatos históricos com ficção. Justíssimo, eu acho só maneiro aqui. Só que na cultura popular, isso não entrou desse jeito. Entrou como um, peraí, será que ele está falando algo pra nós? Tá ligado aquela série que foi cancelada que eu já te falei, né? Utopia. Foi cancelado. Foi cancelada. Acho que pena, eu gostei daquela Eu também gostei. Termina com... Tinha o Dwight. Tinha o Dwight, exatamente. Do The Office. E... Por que você acha que foi cancelado? Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Já acho que tem uma vibe... Antivacina. Não sei o quê. Porque, tipo assim, é um livro, é um quadrinho muito antigo, né? O Utopia. E na época não tinha nenhuma discussão de Covid nem nada. Então, assim... Coitado do autor, tá ligado? O autor, coitado, nada a ver com isso. Mas o plot da série e do quadrinho as vacinas causavam manipulação, assim. E aí foi lançado na época do Covid, assim. Cara, isso timingzinho desgraçado. Não, é foda. Que nem aquela série que eu acho que talvez a gente já tenha falado do The Last Man, o último cara da Terra. Não. É uma série que só sobra um cara no mundo, assim, uma série de comédia. E foi por um vírus que aconteceu em 2019, as pessoas usando máscara. Não tem clima. O zeitgeist do mundo não tá preparado pra isso. Não é um bom time, né? E aí a série foi cancelada. Tá ligado? Justamente porque as pessoas interpretaram... E eu vi gente comentando isso, tá? Eu vi gente aqui no Brasil falando que quer saber a verdade? Assista a série Utopia, está na Prime Video. Eu juro. Então imagina o quanto, entendeu? Isso. Cara, o limite da burrice humana é fantástico. É inimaginável, assim. É uma parada que não dá pra... Tipo assim, mano... Olha esse documentário. Isso. Tipo, cara, foi... Tipo assim, o autor quer contar algo pra nós. Entendeu? Secretamente. É isso que falaram desse livro do... desculpa, como é que é o nome do cara? Do Robert Anton Wilson, o cara da Playboy. Isso, justamente. E aí acabou, né, cara, que... Enfim, e tem o olho da providência, aquele olhinho lá da capa. O cara também não é burro, né? Vai surfar, pegar um hypezinho maneiro também. Pô, fiquei curioso pra ler esse livro. Illuminatus. Isso daí, vale a... Não é um filme, né? Ler livro eu não vou. Quem quer enganar. Bem, Alexandre Negri, de qualquer forma, o ponto é que a cultura de massa começou a comprar essa ideia Illuminati, aí teve joguinho de carta... de Illuminati, tem até hoje, tem joguinho de videogame com Illuminati, tem série, tem tudo. Aí o Illuminati entrou de vez na cultura pop como quem está por trás de tudo, tá ligado?
E por isso que hoje a gente vê aquelas pessoas no jantar, no almoço de domingo em família, falando sobre Illuminati. É por isso, então. É por isso. Tu tem alguém da tua família que fala dos Illuminati? Não ironicamente, Não, ironicamente. 70% da minha família. É bizarro. 70%? Tô falando sério, 70%? Não ironicamente. Estou falando que 70%. Talvez não fale diretamente Illuminati, mas fala desse. O Pirula tem uma frase que eu gosto bastante, que ele citou Senhor dos Anéis. Nunca é tipo assim, o cara é antivacina, mas tipo assim, não, em todos os outros aspectos o cara é racional. Não. É tipo tudo, tá ligado? Se o cara é antivacina, o cara acredita em Illuminati, o cara é antissemita, porque no Senhor dos Anéis tem a frase: todos os maus se encontram em Mordor, tá ligado? E é meio que isso, assim. Se o cara tem uma parada dessa, normalmente ele tem todas. E a minha família tem essa vibe. Tipo assim, não é só uma família nesse aspecto, né? Que acredita. Você acha que o discurso antivacina, meu irmão? Todo. Todo discurso antivacina. Por isso que eu me afastei maneiro da família, assim. Não tem como, pô. Não tem como. Possível. Possível. Nossa senhora. Só os Illuminati separando famílias aí, ó. É verdade. Era o que eles queriam o tempo todo. É verdade, aí deu certo. Verdade. Tá maluco, Alexandre. E você não tem, né? Você tem um Não, parente. eu tenho um tio do caralho. É um tio, eu não queria falar. Não sei se... Ele é irado. É o motivo pelo qual eu ainda tenho o Facebook. Eu entro uma vez por semana pra ver. Porque é foda, é uns 12 posts por dia. Mas a maioria é citação com foto do Coringa. Ele é muito foda, ele é muito foda. Mas passou pela fase do Coringa. Agora tem a fase John Wick. E é sempre assim, é melhor andar sozinho do que andar com quem eu gosto de você. É muito do caralho. É muito foda. E aí sempre, né, uns de uma puta no meio. É, do nada, né? Do nada, de uma puta. E aqueles, quando o cara pega um vídeo, aí uma página de extrema direita vai lá e embeda e faz um título gigante. Aí outra página copia esse vídeo e coloca mais um selo em cima. Aham. E o outro vai e coloca tudo uma marca d'água. Daí tu não consegue ver o vídeo. Só vê que é... E também tem muito post que o Facebook tira, né? Ele sempre tira ele, né? Sempre bane, Cara, né? quase um por dia. Porque são uns, sei lá, 12 posts. Aí quase um por dia, assim, é banido. Assim, tu vê que eu não consigo ter o timing de ler. Cara, mas essa galera, tipo seu tio, também tem vários parentes nessa vibe, assim. Eu só tenho esse tio. Cara, eu tenho alguns, assim. Assim, nesse clima. E é papo de doença mesmo, né? Tipo, É. papo de... Então, eu não tenho mais tanto contato. Eu tenho muito carinho por ele. De verdade. Eu acho que eu tenho muito carinho porque eu não tenho mais muito contato. É isso, talvez. Mas é muito preocupante. Mas é muito engraçado. Aí é foda. É foda demais, porque eu não consigo... Eu mostro pra muitos amigos meus, eu adoro, tinha o grupo que eu mandava. É só coisa, só post foda, é só de ouvir. É só Coringa chateado. É muito um adolescente, cara. É muito muito É um adolescente do tipo assim, ninguém me entende, eu prefiro andar sozinho do que andar com quem não gosta de mim. Quem fala pelas costas não falaria pela frente. Cara, é muito... É foda, né? Um cara, sei lá, com 60 E quando anos. a gente era criança, a gente achava que essa galera era inteligente, né? Eu não sei se eu Tu não achava que os teus familiares, quando você era criança, que Não, eu os sempre adultos- achei que um adulto era mais inteligente que eu. Sim. Sempre imaginei. Mas eu acho que ele tá com a mesma capacidade que eu tinha com 14 anos. Cara, se pá, às vezes... É porque... Enfim, a gente Que eu passou- tinha com 14, não com quem tem Sim, 14 hoje. sim, Quem tem sim. 14 anos é muito mais inteligente que eu com 14, provavelmente. Tem Tu era muito mais meio burrão? informação. Não, mas digo... Esse lance de Sagaz. talvez ser mais suscetível a coisa boa. Talvez se eu tivesse... quando eu tinha 14 anos tivesse dado um pulo de tecnologia de 15 anos e eu entrasse nos Reddit errado, Tu entrava Não numa sei. escolinha tirando maneiro. talvez eu poderia virar um idiota, assim, né? A gente tem que ter empatia com gente idiota um pouquinho. Não muito. Não a ponto de respeitar, mas em entender que a gente poderia ser idiota. Cara, eu queria fazer um episódio futuramente sobre essa galera que entra tirando, assim. Tipo, que aqui no Brasil tem uns movimentos estranhão, Red Pill, essas porra que... Que é uma árvore, né? uma árvore. De coisas É que não tão tentam legais. dar... É porque, né, eles tentam dar um significado pro menino branco... Porque a maioria é branco, né? É nessa busca por significado que a gente encontra na nossa tristeza
às vezes é mais fácil encontrar o significado numa coisa que não é tão legal e seguir isso, Que né? é o que a maioria faz, na minha opinião. É que a gente tá muito velho pra tirar em escola, né? É com essa frase que a gente termina. Essa Não, frase. porque fica completamente ridículo, tá de mochilinha. É, Aquela da Jackpot. Qual é que é a mochilinha? Não tinha. A mochilinha, vai entrar com a mochilinha. Perfeito. Fica ridículo. Perfeito, Nick. Obrigado aí por ter deixado claro o motivo de você não entrar na escola. Porque não tem estética. Eu não fico bem de mochilinha. Senão, ó. Cala a boca, cara. Não. Tá brincando, gente, pelo amor de Deus. Não, o ouvinte acha que eu tô falando sério. Ué, mas às vezes o ouvinte vai tirar É isso aí, não é, tem que ser ouvinte nosso. Sai. Tá bom, tá É bom. burro demais. Tá bom, Alexandre. Ah, o cara Sei chato. lá, cara. Mas enfim, Alexandre Nico, gostou do Illuminati? Entendeu de onde que veio, entendeu de onde que vai, entendeu por que a Da gente fala Bavária. dele? Bavária. É. Essa Eu só poderia ter. o A episódio única informação. Poderia ter acabado em Bavária. 4 minutos. É isso daí. Os Illuminati vieram da Bavária. 1700 alguma Daí coisa. pra frente, cérebro desligado. Eu tava só pensando Perfeito, que a gente vai fazer um podcast com o Damian Maia agora. daqui agora. Aí eu tô ansioso. Tá bom. Eu tava pensando como é que eu posso me apresentar. Ouve lá depois, ou semana que vem, sei lá. Eu não sei quanto mais a gente vai. Ou às vezes lançou antes também, tinha muito. Ah, eu não sei. Mas, gente, é muito importante que vocês assinem o canal, que vocês deem 5 estrelinhas no Spotify, que vocês repassem pra quem não conhece o podcast, que vocês falem sobre isso, comentem, sigam a gente no Instagram do Stories Brothers, nossos Instagrams pessoais também. O Vitinho também acho que quase nunca responde. Tu responde pessoal no Instagram? No meu Instagram pessoal, É. respondo todo mundo. Ó, o Vitinho responde todo mundo. Pode mandar mensagem. Pode mandar. Respondo lá. É. Mas não vem. Responda quem é maneiro. Que quem vem com. Qual é Vitinho maluco? Parceiro, chega. Eu só excluo, né? Tá ligado? Não visualizo. Só excluo. Tratem o Vitor com carinho. Minimamente. Não. Chega assim, fala, Vitor, beleza, cara? Então. Show. É. Mano, Muito obrigado. do nada. Tchau, tchau.